Olá pessoal, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo. É o primeiro vídeo agora com um podcast já de um livro. Então hoje a gente vai falar deste livro aqui. Espero que dê para ler. Eu estou me ajeitando ainda. Eu vou ler aqui O Reino que Não Era Deste Mundo, do Marcos Costa, editora Valentina. É um livro de história do Brasil, então eu tenho que fazer uma advertência antecipada. Infelizmente, não dá para você considerar que você aprendeu alguma coisa de história, que você conhece história, apenas com o que você aprendeu no ensino médio e no ensino fundamental. Os livros didáticos são muito antigos, a maioria não é atualizado, pelo menos nos assuntos relevantes não são atualizados. Então, se você for disser para alguém que você conhece a história, tanto a história do Brasil quanto a história do mundo, apenas pelo que você aprendeu no colégio, esqueça, você vai passar vergonha. Então, este livro aqui é um livro de cultura avançada, é um livro de um historiador já com pós-doutorado. Então é um livro focado. É claro que o estilo dele, como é um estilo narrativo, ele escreve o livro, apesar de ser um livro de não ficção, o ritmo é de um romance. Então parece que você está lendo um romance, com a única diferença é que você conhece os personagens, porque os personagens são personagens da vida real. Então ele pegou os fatos reais, os fatos que aconteceu, e a narrativa em forma de romance, para deixar o livro mais interessante de ser lido. Então, o livro é dividido em 3 partes, com capítulos curtos, para quem gosta de ler aos poucos, né? Porque às vezes as pessoas não gostam de ler livros com capítulos muito grandes, porque às vezes não tem muito tempo para ler na sequência, ler um pouco de cada vez. Então são capítulos curtos, dá para ler tranquilo, aos poucos, ou se você quiser de uma vez só também pode. O livro é bem interessante e ele te prende. Então é um livro de não ficção, mas uma narrativa de ficção, que é bem legal isso. Então nele você vai conseguir aprender um pouco do que foi o segundo reinado, né? Ele abrange desde a de 1822, independência do Brasil, depois a abdicação de Dom Pedro I, e pega todo a parte da regência e depois pega todo o reinado de Dom Pedro II até a proclamação da República em 1889. Então, o protagonista do livro é realmente Dom Pedro II. E essa teoria do Marcos, nesse livro, é a respeito de uma conspiração. Né? Ele narra o livro como se fosse uma conspiração de Dom Pedro II, principalmente a partir de 1850, no sentido de combater a aristocracia rural, que é o que tinha no Brasil, aristocracia rural, escravagista, monocultura do café principalmente. E ele queria, a ideia dele era transformar o Brasil igual uma monarquia europeia. Então ele queria a abolição dos escravos, ele queria trazer os imigrantes, principalmente os imigrantes europeus, para trabalhar no Brasil de maneira assalariada. E também, no comparativo a isso, trazer a civilização brasileira do centro rural para o centro urbano. Incentivar o comércio, a industrialização e desincentivar aquelas lavouras enormes, né, de monocultura que assim, a gente só sabia não, porque eu não estava vivo naquela época, mas a gente sabe que o futuro não, ainda hoje, né, ainda hoje, cada dia menos o futuro está na agricultura, né, cada vez mais a gente vê a migração das pessoas do campo para a cidade, em qualquer país do mundo. E já no século XIX, que é quando se passa o livro, isso já tinha acontecido na Europa, os Estados Unidos, nessa época, a partir de 1865, por exemplo, os Estados Unidos já tinham terminado a sua guerra de secessão e estavam surgindo lá os grandes revolucionários, né, os empresários revolucionários americanos, Vanderbilt, Morgan,
Rockefeller, todos aqueles caras que deram start na industrialização americana. Então, para não desfocar muito disso aqui, o livro se passa durante esse período imperial. Ele é muito interessante, ele mostra a Guerra do Paraguai, que ocorre durante esse período. Ele não foca exatamente nos objetivos da Guerra do Paraguai, por que começou, quais eram os motivos e tudo mais, ele não detalha aqui. Mas como a gente conhece, por exemplo, a gente conhece alguns personagens da história do Brasil, como o Duque de Caxias, como patrono do Exército Brasileiro. Ele foi, teoricamente, o vencedor, o principal responsável pela vitória brasileira contra o Paraguai, na Guerra do Paraguai. Só que desse livro aqui, a gente pega não apenas a vitória de Duque de Caxias na guerra, mas também todo o trabalho que ele fez junto com Dom Pedro II, a partir da abdicação de Dom Pedro I, ele praticamente cuida de toda a defesa da monarquia, principalmente na parte inicial de Dom Pedro II, que ele assume com 14 anos, parece que ele assume o reinado, né, o império. Então, toda essa primeira parte de Dom Pedro II, até ele conseguir se estabilizar como imperador brasileiro, ele conta como esse apoio de Duque de Caxias foi uma pessoa muito importante. E, paralelamente, o Duque de Caxias na parte militar e de segurança, né, para apaziguar os conflitos internos, inclusive. E ele tinha também, segundo Marcos, nesse livro, Mauá, que muitos conhecem como Barão de Mauá, mas é que ele terminou a vida como Visconde de Mauá, né? Ele recebeu esse título de Visconde, acho que 20 anos depois de ter recebido o de Barão. Ele morre como Visconde de Mauá. Nesse livro aqui mostra Mauá como sendo um aliado de Dom Pedro II durante praticamente todo o Império. Ele consegue colocar na prática aquilo que Dom Pedro II tinha na cabeça, que é criar, industrializar o país, né? Criar indústrias e comércio e trazer a população do campo para a cidade e cortar a abolição, cortar a escravatura, a escravidão, e trazer as pessoas da Europa, de todos os locais do mundo, para trabalharem aqui nas indústrias e no comércio, recebendo um salário em troca. Então, Mauá, na verdade, era um dos braços de Dom Pedro. Apesar de eles não serem aliados direto, eles tinham um relacionamento estreito. Segundo esse livro aqui, eles eram mais do que amigos, eles eram parceiros, né? Na verdade, Mauá conseguia fazer aquilo que Dom Pedro II queria. E, inclusive, a decadência de Mauá se dá exatamente por causa disso, né? Porque ele briga com toda a aristocracia rural, que era quem apoiava a monarquia, que era quem apoiava todo o regime brasileiro, né, os latifundiários, escravagistas, plantadores de café, que é o que sustentava a indústria, é o que sustentava o Brasil naquela época, né, antes da industrialização, e Mauá se contrapõe a essas pessoas. O interessante é que eu fui ver depois um filme de 1999 chamado Mauá, que estrela o Paulo Betti, tem Otton Bastos e outras pessoas mais, outros atores mais, baseado numa biografia brasileira que foi lançada sobre Mauá. E nesse filme, que é baseado nessa biografia, mostra Mauá e o imperador Dom Pedro II brigando o tempo todo, em conflito o tempo todo. Em contrapartida com esse livro aqui, que é de um historiador que eu conheço, que mostra Mauá como aliado do imperador. Então, obviamente que eu fico com essa versão. Eu não li a biografia do Mauá, que eu citei aqui, eu não sei nem quem é o autor, mas pelo que eu li, pelo que eu assisti no filme, que é baseado na obra, então está completamente furado. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, eu não vou contar todo o livro, conta o plano que Dom Pedro II tinha para o terceiro reinado da princesa Isabel, né? Que inclusive dá título ao livro, né? O reino que não era desse mundo, é uma alusão ao reino da princesa Isabel, que acabou não se concretizando neste plano, porque houve a proclamação da República e a princesa Isabel acabou não assumindo como imperatriz, mas ao mesmo tempo mostra uma visão que ela tinha de mundo. Por incrível que pareça, a monarquia tinha uma visão liberal da coisa. A monarquia queria o fim da escravidão e conseguiu, através da Lei Áurea. Ela queria transformar o Brasil de um país do campo para a cidade, deixar de ser um país
focado na monocultura do latifúndio e passar a ser um país focado na industrialização e no comércio. E enquanto que quem estava do outro lado, que depois conspirou para a formação da República, eram, na verdade, os latifundiários que foram perdendo espaço, né, conforme aquelas diversas leis promulgadas para a libertação de escravos, lei Eusébio de Queiroz, ventre livre, sexagenários. Essas leis foram minando os escravocratas, e esse latifundiário que era aliado do imperador acabou ficando descontente com o imperador e acabou meio que se unindo, apesar de não diretamente, mas deu um estofo para os militares descontentes. Eu não vou contar o final do filme, que a proclamação da República é muito interessante, mas o desfecho final foi bem diferente do que aparece nos livros didáticos. E essa aristocracia falida, né, depois da proclamação, aliás, depois da abolição dos escravos, acabou formando uma aliança com os republicanos, né? Tanto é que depois, no começo da República, isso aqui já não está no livro, isso aqui já é coisa minha. Tanto é que depois quando começou a República mesmo, começou depois de um tempo. Primeiro foi Deodoro e depois Floriano Peixoto. Depois Prudente de Moraes, e aí começou aquela oligarquia do café e do leite, né? Que um presidente era do café, que era de São Paulo, e outro presidente era do leite, que era da indústria do leite de Minas Gerais. Então, durante muito tempo foi assim. Então é isso, o que eu tinha para dizer sobre o livro é isso. É um livro bastante interessante. Uma coisa que eu acho que ficou devendo é que no final faltou uma bibliografia. Apesar de estar tudo documentado, cada trecho do livro tem um número que corresponde a uma carta ou alguma fonte, da onde o Marcos buscou a informação. É tudo documentado. Mas eu acho que quem se interessa por esse tema quer saber mais sobre determinado. De repente quer saber um pouco mais sobre Mauá, um pouco mais sobre a Guerra do Paraguai, um pouco mais sobre o gabinete do Barão de Cotegipe, ou o gabinete do Visconde de Ouro Branco, Visconde de Ouro Preto. Às vezes quer se aprofundar sobre um pedaço desse livro, né? E não tem uma bibliografia complementar. Eu acho que isso ficou faltando. É claro que a gente vai ter que procurar isso na internet, né? Ou em algum outro lugar. E também, pelo desfecho do livro, como ficou muito interessante o desfecho do livro com a proclamação da República, uma sugestão que fica para o autor é que ele faça um outro livro, pegando da onde terminou esse e contando toda a história da República. É claro que a história do Brasil imperial é mais fácil de contar, né? De 1822 a 1889 são 77 anos. A República pega 1889 até 2015, que é onde nós estamos, dá quase 130 anos. Então é um trabalho muito maior que ele vai ter, um livro muito mais grosso. Mas eu estou aqui para dar trabalho para ele. Eu acho que se ele é historiador e quer contar um pouco do que aconteceu no passado brasileiro, então é uma excelente oportunidade de ele continuar de onde ele parou e pegar toda a parte da República. Então eu fico por aqui. O vídeo ficou, eu estou vendo aqui, ficou com 13 minutos e pouco, ficou um pouco mais longo do que eu estava prevendo, mas eu vou tentar nas próximas vezes fazer um vídeo um pouco menor. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu reativei a partir desse canal meu serviço paralelo, que é o que eu gostava de fazer e deixei de fazer por falta de tempo, e agora eu estou com mais tempo, que é de retornar às aulas particulares. Então, maiores informações, tem o meu e-mail no contato do vídeo, vocês podem me escrever. Então, uma saudação para vocês.